Legal. Então, então, quem estiver vendo a aula em tempo histórico devido ao atraso inicial de você que chegou atrasado, então esse início é para você, mas seja bem-vinda aí, Carol, Amanda e Priscila, estão aqui desde o início. Eu queria cravar com vocês aqui, meninas, um assunto que a gente começou na semana passada, e já vou dizer o que é já. Só achar aqui o arquivo. Mas, que é o seguinte, a gente teceu comentários a respeito de como é que a gente seguiria aí na disciplina, né? Então a gente falou sobre a proposta no primeiro dia, sobre o plano de aula, sobre essas coisas todas. Aí na segunda aula a gente começou a falar a respeito das últimas aulas, né? Das atribuições de dos tópicos, né? Pelos temas. E aí a gente chegou um pouco na minha compreensão aí em algumas possibilidades de tema. Eu não fiz o Google Forms porque eu ainda queria bater o martelo com vocês. Eu fiz isso com a turma da noite e meio que deu certo, porque às vezes surgem assuntos, nossa, professor, na hora eu não lembrei, pensei depois, ou fiquei com vergonha, sei lá. Então, eu queria só bater o martelo com vocês. É interessante que os temas que interessam vocês são assim, tipo, diametralmente opostos ao turma da noite. É engraçado isso, né? Como uma turma do mesmo período tem interesses assim tão diferentes. Isso é interessante, né? Porque a psicologia é feita de psicólogas e psicólogos, né? Então, quanto mais plurais vocês forem, quanto mais plurais nós formos, eu entendo que é melhor para a ciência, desde que, claro, a gente faça isso com uma premissa científica. Então, só para a gente bater o martelo, antes da gente começar aí com algum conteúdo que eu tenha preparado para vocês, é só bater aqui, então fica assim, ó. Teve um primeiro assunto, para quem está chegando aqui depois, eu estou batendo o martelo com relação aos assuntos que foram sugeridos para vocês, que vão ser votados por vocês mesmos, vocês mesmas, para serem aí os últimos 4 tópicos da disciplina nesse semestre. Queria ter certeza que a gente não está deixando escapar nenhum tema para que a coisa seja satisfatória também para vocês e para mim também, né? Saber que está englobando aí coisas que são de interesse. Então, o primeiro assunto que foi sugerido foi psicoterapia não, até poderia ser, né? Mas psicologia e terapias integrativas, aproximações possíveis, um pensamento aqui de o que dá para aproximar a psicologia com terapias integrativas? Será que isso é possível? Se é, como que acontece? Uma outra sugestão de tema que rolou na nossa aula passada foi esse daqui: psicologia e espiritualidade, relações possíveis, né? Porque a espiritualidade tem várias formas de compreensão. Pela Organização Mundial da Saúde, espiritualidade é o sistema de crenças e valores de uma pessoa. Então, espiritualidade não é a mesma coisa de religiosidade. Espiritualidade pode ter, por exemplo, uma pessoa que se diz ateia. Não creio no divino. Na verdade, meu entendimento é o oposto. Não existe divino, não existe nenhum tipo de divindade, de Deus. Essa mística não faz parte do que eu penso. Pois bem, você tem espiritualidade. O seu sistema de crenças e valores só não é composto por questões místicas. Mas é um sistema de crenças e valores, então é espiritualidade. Continuando aqui, outro tema que foi sugerido, ah, psicoterapia.
saúde. Psicoterapia e práticas não tradicionais, caminhos possíveis, né? Uns nomes assim meio parecidos, né, usando sinônimos, mas é uma forma aí de não fechar demais o tema, né? Então, assim, práticas, eu acho que isso tem muito a ver com a primeira, né, de terapias integrativas, mas também tá aí um tema que vocês sugeriram, né? Outro tema que vocês, são vários temas, queria bater o martelo mesmo. Outro tema que vocês sugeriram é Gestalt terapia, experiências na construção do vínculo com o cliente. Acho que partiu de uma sugestão da Monique, dizendo de como chamou a atenção a ela a forma de vínculo que o terapeuta entrevistado por ela e pela colega tinham com o paciente, como isso chamou a atenção. Então, a gente, saúde aí, Priscila, melhoras. Obrigada. Nada, vamos se hidratar. E aí surgiu esse interesse pelo tema. E aí a gente tem aqui outra sugestão, que aí é a psicologia jurídica, possibilidades de atuação, outro tema que foi sugerido por vocês. Também tem um tema também que surgiu aqui, que é William Reich e a psicanálise reichiana, também surgiu aqui no decorrer da nossa conversa. Um outro, um outro tema que surgiu foi psicologia transpessoal e novas possibilidades de compreender o ser. Outro tema que também surgiu. Outro tema que surgiu também foi esse daqui. Psicologia analítica de Jung e experiências na atuação, pensando aí a troca com um junguiano. Acho que foram esses os temas que surgiram. Acho não, foram esses os temas que surgiram. Então a gente tem aqui, eu só não numerei só, mas vamos ver. Tem 8 um, temas. dois, três, 8 temas, contou já? Obrigado. Tá um número razoável, né? São 4 aulas, 8 temas, e aí vocês votam. Eu ainda vou gerar o Google Forms, e aí vocês votam, e aí realmente é com vocês, aí depois eu vou correndo atrás, eu vou ter tempo de correr atrás aí de pessoas para compartilharem com a gente sobre esses temas aí que vocês escolheram. Geralmente Professor, Oi, então, querida. desses 8, a gente vai estudar 4. Vocês vão ter 4 aulas sobre esses 4 temas Tá ou bom. adequações, Ok. porque, né, às vezes o tema que eu coloquei aqui ou é muito abrangente, né, por exemplo, psicologia jurídica, possibilidade de atuação, mas aí falo com um psicólogo jurídico que vai dizer assim, tipo, olha, acho interessante focar mais nesse tema e construir de tal maneira, e isso parece interessante para o que eu ouvi de vocês. Uma boa. Mas dentro dessas temáticas, né? Dentro dessas propostas aqui de tema, mas só 4, né? Então são 8, só 4. Então, por enquanto, né? Porque é o tempo que a gente dispõe aí da disciplina, né? De aulas que dá para a gente comprar. O que eu acho bastante, né? Porque 4 aulas são um mês de aula, né? Eu acho bem considerável. Pois bem, sobre esses temas, algum dos presentes tem mais alguma sugestão? Interessante, à noite foram 9 temas. Interessante, eu achei que de manhã tiveram mais, mas na verdade foram 8. Vocês têm mais alguma sugestão, mais algum um tópico que vocês sentem que faltou?
e que surgiu depois, só para eu poder bater o martelo nisso. E sim, não. Vou considerar o silêncio como não, então. Ok. Então, serão esses 8 temas e aí vocês vão votar para isso. Não é uma coisa tão urgente, porque ainda daqui a fevereiro, março, abril, maio, junho. Então a gente tem aí mais ou menos 3 meses. Acho que dá tempo de eu selecionar as pessoas e elas prepararem uma conversa legal com a gente, tá bom? Aula de hoje, né? A nossa conversa de hoje. Eu tenho pensado nesses nossos encontros muito mais como conversas entre psicólogos, não só eu, mas os que vierem falar aqui, psicólogos mais velhos de formação e psicólogas e psicólogos que ainda estão no seu processo formativo, mas que estão mais próximos da formação final, né, da graduação, de fechar a graduação, terminar a graduação, do que do começo do trajeto, né? Desde que a gente se conheceu, e eu sempre eu tomo esse cuidado de sempre falar isso para os alunos, de que desde o primeiro dia que vocês entram no curso, né, que vocês entraram no curso, eu já vejo vocês como meus colegas em formação. Então, vocês são meus colegas de profissão, mas em formação. Porque, embora vocês sejam alunas e alunos, e eu seja professor, mas do ponto de vista formativo, a ideia é que vocês sejam iguais, né? A gente forma psicólogos e psicólogas para que eles sejam também psicólogos e psicólogas com os mesmos direitos, mas também com os mesmos deveres, com as mesmas responsabilidades, porém, né, com potencialidades, com ambições, com desejos diferentes. Então, eu quero chegar com isso, que eu acho que a gente tem que ter um espaço aqui que seja muito mais do que uma aula expositiva, mas seja um espaço de diálogo, né? E a proposta, né, como vocês viram lá na ementa que a gente conversou, é que a gente possa ter uma leitura crítica das coisas, né? Então, esses temas que vocês apontaram e que a gente vai eleger entre eles 4 temas para esse semestre, a ideia é que a gente tenha sempre uma leitura crítica desses temas, né? Que a gente possa olhar para esses temas, olhar para esses assuntos, não como um conteúdo que vai ser absorvido literalmente, ou alguma coisa que vocês têm que gravar, porque tem prova, tem trabalho, alguma coisa que vocês precisem mostrar que absorveram simplesmente, mas que vocês possam ter uma reflexão a respeito desses temas e, e refletirem, né, criticamente, ponderando sobre as possibilidades nas atuações futuras de vocês, né? A gente está falando de coisas do hoje, mas apontando para a atuação futura de vocês, né? Então, acho que é bem interessante que vocês façam esse exercício mais crítico e de diálogo do que uma postura talvez até mais parecida com uma postura de alunos, né? Eu gosto de falar carinhosamente, uma postura de aluninhos, né? Muito queridos, aluninhos muito ordeiros, mas aluninhos não são psicólogos e aluninhos não são psicólogas. Então, é necessário uma ação mais ativa de um profissional, né? Então, eu gostaria de exercitar isso com vocês aqui, tá? Essa é a minha expectativa. E na nossa conversa da semana passada, a gente falou, né, sobre começar a falar sobre o contexto
da pandemia. Acabou que nossa conversa toda foi sobre as temáticas, né? Porque foi bem agitado e legal que a gente tenha chegado nessas temáticas. Mas eu queria falar um pouco sobre o contexto formativo nosso, né? Porque eu faço parte dele nesse período de pandemia, né? Porque existe um contexto maior que a gente precisa entender, que são em dois sentidos, né? Então, o contexto que nos envolve como professores e alunos, professores e psicólogos em formação, e depois um contexto um pouco mais abrangente, que é o contexto da sociedade, no qual as pessoas, independente de estarem numa faculdade ou não, elas também estão sendo atingidas pelos efeitos, todos eles, da pandemia. E isso ao redor do globo, com todas as características do local, das condições sociais, das condições econômicas, das condições históricas, né, que só estão sendo escancaradas pela pandemia, mas que essas fraturas, né, essas rachaduras sociais, essas rachaduras psicológicas, se é que a gente pode dizer assim, de sofrimento psicológico, já estão postas. A pandemia está fazendo e vai fazer ainda muito mais escancarar esse problema ao redor do globo. E aí, eu queria mostrar para vocês, tem, tem dois vídeos que eu queria conversar com vocês, mas eu acho que um deles é um pouquinho grande, porque ele tem uma duração de 50 minutos. Que eu pensei é deixar o link disponível para vocês lá no Ava. Posso até também mandar esses links para os e-mails o e-mail da Priscila, para vocês assistirem. E aí, como na próxima aula a gente ainda continua conversando sobre o contexto pandêmico e o processo formativo de vocês, e o que que vocês podem, certamente encontrarão aí no decorrer desse ano e no decorrer do ano depois de formados de vocês. Então, a ideia é que vocês talvez assistam, né? Digo talvez, porque eu não vou obrigar vocês a isso, mas são vídeos muito interessantes. Um deles é rapidinho, deve ter 2, 3 minutos. Eu queria compartilhar com vocês aqui para a gente pensar junto. Só um segundinho aqui que eu vou compartilhar a tela. Compartilhar, compartilhar a tela inteira. Legal. Peraí que tá rodando aqui. Tá. O vídeo que eu quero compartilhar, talvez alguém tenha visto, é de um dos. Ele é do diretor, né, do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, e é falando justamente sobre a questão da pandemia. Deixa eu só fechar o meu áudio aqui, eu vou abrir o outro para vocês poderem ouvir. Peraí. Around the world, nearly 1 billion people live with a mental disorder. Every 40 seconds, someone dies from suicide.
And depression is now recognized as a leading cause of illness and disability among children and adolescents. All of this was true even before COVID-19. We are now seeing the consequences of the pandemic on people's mental well-being, and this is just the beginning. Many groups, including older adults, women, children, and people with existing mental health conditions, are at risk of considerable medium and long-term ill health if action is not taken. Addressing mental health is central to achieving universal health coverage. It deserves our commitment. Too few people have access to quality mental health services. In low and middle income countries, more than 75% of people with mental health conditions receive no treatment at all. And overall, governments spend on average less than 2% of their health budgets on mental health. This cannot go on. We can no longer ignore the need for a massive scale up in investment in mental health. We must act together now to make quality mental health care available for all who need it, to allow us to recover faster from the COVID-19 crisis. Around the world. Legal. O vídeo ele é bem rapidinho. Então, já... Opa! Deixa eu voltar aqui. Espera que eu saí, vou voltar. Então, o vídeo é bem rapidinho, não sei se vocês querem assistir de novo aí, de repente alguém não conseguiu pegar, mas o vídeo, ele fala, né, é uma fala do Antônio Guterres, né, o secretário das Nações Unidas, e que está falando sobre a importância da saúde mental ao redor do globo, né? Então, ele calcula ali, junto com os dados que a OMS recebe, só para compartilhar com vocês, eu não sei se vocês sabem, mas como que a Organização Mundial da Saúde e as outras organizações vinculadas à ONU fazem para coletar essas informações? Eles mantêm bases nas regiões do mundo, por exemplo, aqui na América Latina, né? E no Brasil também eles têm a PAHO, né? Que é a PAHO, que é uma organização vinculada à OMS, que compõe a OMS aqui na América Latina, e o que eles fazem? Eles mantêm contato com os governos, com os sistemas de saúde, fazem pesquisa, coletam informações ao redor do mundo, de maneira localizada, regionalizada, e analisam esses dados e encaminham esses dados para a Organização Mundial da Saúde, que também vai ter um tratamento para esses dados, para que a Organização Mundial da Saúde ela tenha uma visão global do que está acontecendo no mundo e para que ela possa ajudar os países e os sistemas de saúde, por exemplo, sejam eles públicos e até suplementares, não os privados, para que de fato eles possam oferecer soluções mais eficazes, soluções até mais solidárias, no sentido de que todas as pessoas possam ter acesso aos recursos que estão lá na Carta de Direitos Humanos, que é a base da ONU, né? Então, a Carta Aberta de Direitos Humanos vai dizer que todo ser humano tem direito à saúde. Então, pois bem, o que é saúde? Então, vai ter uma construção, né, teórica do que é saúde, que é muito interessante esse caminho, mas o fato é que, com esses dados que a Organização Mundial da Saúde vai coletando no decorrer dos tempos, o que acontece? Eles começam a perceber algumas faltas, algumas falhas entre o que diz a Carta de Direitos Humanos, ou seja, os direitos para todos os seres humanos, e aí as organizações específicas vão cuidar disso, como, por exemplo, saúde. Quem vai olhar para a saúde é a Organização Mundial da Saúde.
Então, focada em saúde, ela vai entender que tem um monte de faltas e tem uma série de congressos e encontros e conferências que vão criando documentos e deixando registrado não só as necessidades, mas os acordos entre os países que compõem a Organização das Nações Unidas, isso inclui o Brasil já há muitas décadas. E, por exemplo, tem uma carta de 1978 que ela é chamada de ah, o Pacto de Alma-Ata. Alma-Ata é o nome de uma cidade, se não me engano, no Paquistão ou no Cazaquistão, acho que é no Paquistão. E essa cidade, é um nome bonito, né? Alma-Ata, né? E aí esse acordo ele vai influenciar 10 anos depois, de 1978 até 1988, com a noção de que a saúde é direito do cidadão e é dever do Estado. Isso é Constituição. Isso está na Constituição Federal. Isso é cláusula pétrea, ou seja, não dá para mexer, ninguém consegue mexer nisso, tem que ter muita coisa dos três poderes para você conseguir mexer nessas cláusulas pétreas. Sendo assim, a partir desse olhar internacional e nacional também, muita gente trabalhou para a construção do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, universal, integral, e equitativo, né, de equidade, né, ou seja, todas as pessoas têm que ter acesso, essas pessoas têm que ter acesso de forma igual e tem que cuidar integralmente das pessoas, como um todo. Pois bem, então a gente vai ter a partir da década de 90 a estratégia da saúde da família, começa lá no Nordeste com os agentes de saúde indo até os rincões do Brasil onde não se chegava com a visão que se tinha anteriormente, que é a visão que a gente chama de hospitalocêntrica, ou seja, centrada no hospital. É como se a saúde pública antes do SUS ela fosse um grande sistema privado de saúde. Se tinha o INPS, né, talvez os mais antigos aí, os mais antigos não, os mais experientes vão lembrar, talvez os pais, os avós fizeram uso do INPS, mas era um sistema de saúde hospitalocêntrico, centrado no hospital, ou seja, tudo passava no hospital. O hospital não necessariamente estava próximo ou acessível das pessoas no seu dia a dia, e só quem poderia usar o INPS eram os trabalhadores. Ou seja, se você estivesse desempregado ou fosse alguém que não está trabalhando até pela sua própria dinâmica familiar, né? Um adolescente, uma criança, um idoso, alguém que não teve uma atividade remunerada com carteira de trabalho assinada, então não tinha cobertura de saúde para essas pessoas, né? E aí, exceto nas santas casas, nas estruturas de saúde mais ligadas aí a, a uma tradição mais religiosa, né? Como a Santa Casa são ligadas à Igreja Católica, de certa medida, né? Hoje não tanto, mas dá para se dizer que historicamente, com certeza, sim. E o que acontece? A saúde mental, ela não foi num primeiro momento de tanta ênfase da estratégia de saúde da família. Aos poucos que foram sendo criados aparelhos aqui no Brasil para cuidar da saúde mental. Vocês sabem, né? O CAPS, né? CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, os vários níveis de CAPS, CAPS mais específicos como CAPS AD, álcool e drogas, para cuidar de pessoas
em situação de drogadição. A gente vai ter também um marco importante, que vai ser em 2000 e... eu não lembro agora se é 2001 ou se é 2003. Nem todas as datas estão fáceis aqui para mim, mas é o Estatuto da Pessoa com Transtornos Mentais e de Humor, que é o estatuto que vai falar a respeito dos direitos para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade devido à sua situação, ao seu contexto de saúde mental. Então, em 1990, saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já completou aí 31 anos de existência. A gente vai ter, em algum momento, o Estatuto do Idoso, que também é uma pessoa, um cidadão em vulnerabilidade por conta das fragilidades da pessoa idosa, né? Queda de renda, comorbidades, né? Doenças que estão associadas ao envelhecimento, né? Piora da qualidade de vida como um todo, enfim. E aí, um dos últimos estatutos desses grupos em vulnerabilidade foi o Estatuto para pessoas com transtornos mentais e transtornos de humor. Ou seja, essas pessoas, apenas a menos aí de 20 anos aproximadamente, é que a gente tem uma clareza de olhar para essas pessoas a partir do seu direito como cidadãos e como cidadãs, mas também considerando as suas vulnerabilidades. Porque qual que é a função de ter um estatuto da criança e do adolescente? Que eles são cidadãos de direito, mas em situação de vulnerabilidade por conta do seu início de desenvolvimento. Ou seja, uma criança com 13 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, com menos de 14 anos, ela é considerada incapaz. Então, uma criança de 1 mês de idade e uma criança de 13 anos e 11 meses, eles são, perante a lei, igualmente incapazes. Então, se uma criança de 13 anos, por exemplo, tem relações sexuais com um adulto, isso não tem nem questão, isso é considerado crime, pode ser considerado certamente um estupro, uma violência sexual, porque não dá para dizer que uma relação assim foi consensual. Não há consenso quando a gente fala de um cidadão que é considerado incapaz. Então, se a gente tem uma criança de 13 anos, que é nosso filho, nossa filha, pode falar para ele e para ela, assim, ó, meu filho, pela lei você é considerado incapaz. Quem manda aqui sou eu. Vou te ouvir, né? Porque eu sou uma psicóloga, um psicólogo, mas sou seu pai, sou sua mãe. Então, eu é que mando aqui, né? Por quê? Porque de fato é isso mesmo. Pela lei, é isso. Por isso que é necessário um, um estatuto da criança e adolescente, entre outros tantos motivos. Porque devido a essa dificuldade de exercer a sua cidadania, devido ao seu próprio processo formativo, então o que fazer diante disso? É necessário que hajam medidas e leis específicas para proteger esse cidadão, da mesma maneira os idosos. Só que de maneira assim muito assim recente, a gente vai ter o estatuto das pessoas com transtornos mentais e transtornos do humor. Por quê? Porque uma pessoa com transtornos mentais, transtornos do humor, transtornos intelectuais, né, déficits intelectuais, essas pessoas estão mais vulneráveis em todos os sentidos para se inserir numa sociedade que a psicodinâmica, a psicanálise poderia entender que é uma sociedade neurótica,
uma sociedade onde o crivo para você fazer parte da sociedade é conseguir diferenciar as realidades e atuar de maneira organizada, você precisa ter algumas condições para que você tenha esse contato com a realidade. E uma pessoa com transtornos mentais, por exemplo, como esquizofrenia, não consegue ter a mesma capacidade de fazer isso do que uma pessoa que não é esquizofrênica. Uma pessoa que tem depressão, ela não consegue trabalhar e atuar da mesma maneira que uma pessoa que não tem depressão. Uma pessoa que tem ansiedade, ela não tem a mesma condição para realizar o trabalho do que uma pessoa que não tem ansiedade. Isso não é demérito para a pessoa devido ao seu adoecimento, mas a própria OMS vai dizer que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do século XX e começo do século XXI. E aí, gente, a gente vai chegar no vídeo do Antônio Gutierrez, da ONU, que a gente acabou de assistir. A gente pode até ver de novo, porque foi tão rapidinho, né? Quando ele fala que estima-se que pelo menos 1 bilhão, somos 8 bilhões de pessoas, ou seja, 1/8, né? 1 bilhão de pessoas não têm acesso algum a qualquer tipo de cuidado em saúde mental. Ele vai falar que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida, então começamos a aula aproximadamente às 9, 8h15, 8h20, são 9h01, então se passaram 40 minutos, então 60, 40, 240 minutos. Então dá para dizer que deve ter morrido umas 260, 270 pessoas desde que a aula começou. Pesado, se a gente fizer a conta real, né? E eles estão falando isso com base em dados que eles coletam ao redor do mundo, né? Sempre saúde e medicina por evidências. Então eles estão falando com base em coisas que eles observaram e tiveram informações, né, de fontes fidedignas. Ele vai dizer também que em países pobres, países em desenvolvimento, isso inclui o Brasil, não na sua totalidade, mas na grande maioria da população, as pessoas não têm acesso aos tratamentos de saúde. Apenas 75% das pessoas têm acesso. Aliás, o contrário, apenas 25 pessoas têm acesso. 75% das pessoas com algum tipo de diagnóstico, algum tipo de sofrimento psicológico, não têm acesso aos cuidados em saúde mental. Isso é muito grave, porque 75% é a maior parte da população. Se a gente imaginar que a gente tem no Brasil aproximadamente umas 65 milhões de pessoas que foram beneficiadas pelo seguro, pelo auxílio emergencial, né? Vocês sabem, né? Aproximadamente 62, quase 65 milhões de pessoas tiveram o benefício do seguro do auxílio emergencial. Auxílio emergencial que no começo eram de R$ 600, daí depois viraram 300 e agora não se sabe se e quando vai ter esse auxílio novamente. Então, essas pessoas que dependiam desse auxílio de R$ 600 por mês são pessoas que estão vivendo na pobreza. Então, 60 milhões de pessoas, se a gente fizer uma conta aqui, lembrando que eu sou psicólogo assim como vocês, né? Então, a matemática exatas não é o nosso forte, mas a gente tem que saber fazer estatística, conta e tal. Mas vamos lá, 60 milhões, então 10% 6, são 42 milhões aproximadamente, 42, 43 milhões de pessoas no Brasil, que são aquelas que a gente pode dizer que estão na pobreza porque não tiveram, porque
solicitaram auxílio emergencial, ou seja, não teriam outros recursos, em potencial, são pessoas que não estão recebendo nenhum tipo de cuidado em saúde mental. Isso é muito grave, principalmente quando a gente imagina a situação pandêmica. E é isso que o vídeo fala, né? E é isso que é o ponto aqui para nossa aula, para a gente pensar um pouco junto sobre isso, né? Então, desse cenário todo que eu trouxe para vocês, que o vídeo brevemente falou, mas de maneira muito contundente, onde é que a gente chega, né? Qual que é o lugar que a gente chega? O Brasil tem leis que protegem e que reforçam os direitos das pessoas com transtornos mentais, transtornos do humor. O Brasil tem uma saúde pública que preza pela universalidade, pela integralidade e pela equidade. E o Brasil, no papel, está em consonância aí com o que é esperado, mas na prática, por ser um país em desenvolvimento, com muitas desigualdades econômicas e sociais, é bastante provável que nós tenhamos um número muito grande de pessoas nem mapeadas, não, essas pessoas, esses dados não são tão certos quando a gente fala de Brasil, mas que a gente tem um número muito grande de pessoas que não têm acesso aos cuidados em saúde mental. E aí a gente vai para um segundo problema. Se não bastasse o problema, vai ter mais, que é a pandemia. A pandemia que vai aumentar ainda mais a situação de desemprego, de comércios que existem e quebraram, né, como bares, como casas de shows, empresas de eventos, outros tantos empreendimentos que não continuaram devido a esse processo que a gente vivenciou na pandemia. Os problemas relacionados às mortes, portanto, aos lutos, né? A lidar com a perda das pessoas queridas que morreram durante a pandemia, um número cada vez mais alto, e alguns que dizem que esses números são subnotificados, né? Ou seja, haveriam mais mortes a serem arroladas aí nos números da Covid e que esses números não estão sendo considerados nas mortes por Covid. E a gente tem, a OMS vai dizer, vou até colocar o documento em material complementar para vocês, que é um documento de 2006, quando o então secretário da ONU, ele vai dizer, numa palestra, numa conferência para a América Latina, ele vai dizer que era necessário que os países se preparassem para as epidemias em saúde mental decorrentes das epidemias virais. Então, a gente em 2006 tinha acabado de passar pela gripe aviária. Vocês devem lembrar, né, que houve a gripe suína, teve a gripe aviária, que na verdade são formas aí de vírus é, não muito diferentes aí do SARS-CoV, né? E ele falou, olha, toda vez que tem uma epidemia em algum lugar do mundo, na sequência a gente consegue observar uma epidemia de saúde mental. Então, mais casos de pessoas, casos de depressão, mais casos de transtornos ansiosos, casos de estresse pós-traumático, que tem características de um transtorno ansioso, e o que está se convencionando chamar de luto complicado, ou luto patológico, que é quando a pessoa não consegue elaborar o luto, que é tema da nossa próxima aula. Então, a pessoa não consegue finalizar, ou talvez a palavra não seja nem essa, mas a pessoa consegue
completar a elaboração do seu luto. Ela fica, ao invés disso, paralisada em uma das fases do luto. Que, por exemplo, tem uma fase do luto que ela é chamada de depressiva. E muitas vezes a pessoa fica estacionada nessa fase depressiva e que fomenta um quadro depressivo. Então, esses quadros, eles vão aparecendo durante uma epidemia e isso vai ser muito prevalente nos grupos das pessoas mais vulneráveis do ponto de vista psicossocial. Aí vocês vão falar o seguinte, professor Adriano, o que que eu tenho a ver com isso? Aí eu vou responder, minhas amadas e amados colegas, vocês têm tudo a ver. Vocês têm tudo a ver com isso porque, primeiro, vocês fazem parte da população de um país que ainda está em desenvolvimento, um país que tem muitas desigualdades e, portanto, convive com muita pobreza. Pessoas que não têm acesso a, a exercer direitos básicos, como, por exemplo, o direito à saúde, direito à saúde mental. Isso tem a ver com vocês porque vocês são psicólogas e psicólogos em formação. Então, em 2022, tudo correr bem para todos nós, e vocês estiverem formados e formadas, a gente vai ter um cenário em que ainda essas pessoas em situação de adoecimento mental vão ser, em potencial, pessoas que vão conviver com todos nós, que devem conviver, mas que ainda vão estar passando por isso, independente do seu poder aquisitivo ou não, mas que as pessoas mais vulneráveis tendem a sofrer mais durante esse período pandêmico e pós-pandemia. E terceira coisa, que eu acho que ela é mais próxima, e aí eu queria ouvir vocês, né, a respeito disso tudo que eu falei, o que faz sentido, o que encaixa, lembrando que eu queria realmente diálogo com vocês, é que vocês vão fazer estágio, acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, vocês vão fazer estágio na clínica escola da Unib. E qual o perfil da pessoa que busca, ao invés de buscar um convênio, um psicólogo particular, com bolso, ou que atenda pelo convênio, qual a característica dessa pessoa que busca a clínica escola? Em geral, são pessoas como as que a gente falou, pessoas em maior vulnerabilidade psicossocial e econômica. São as pessoas que, em geral, vão ser atingidas de maneira mais intensa pelos efeitos da pandemia, como as perdas, e, portanto, podendo estar vivenciando lutos, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, entre estresse, já falei, entre outras tantas aí possíveis psicopatologias. Então, isso tem a ver com vocês, porque vocês fazem parte de um país em desenvolvimento, um país que convive com a pobreza. Isso tem a ver porque a formação de vocês é em saúde mental e em 2022, correndo tudo bem, vocês estarão formados e ainda tendo que lidar com essa nova realidade, que é essa realidade do mundo pós-pandêmico. E por último, é que nesse ano de 2021, vocês já vão lidar com isso nos seus estágios clínicos
por exemplo, para não dizer também nos sociais, com a população em maior vulnerabilidade psicossocial, que em geral são os clientes da nossa clínica. É só vocês olharem o arredor da universidade, né? Do lado, na frente da faculdade, do outro lado da Avenida Interlagos, a gente vai ter um bairro um pouquinho mais abastado, né? Mas do lado de onde a universidade está, a gente vai ter uma comunidade ali muito necessitada dos cuidados em saúde mental, porque estão em vulnerabilidade. Eu entendo que isso tem a ver diretamente com vocês, porque vocês são os profissionais da saúde mental, não só de 2022, mas de 2021. Por quê? Porque as pessoas que não têm acesso a convênios médicos, que não conseguem acessar através do SUS por algum motivo, mas que vão para a clínica escola, até porque confiam no trabalho da universidade, vão ser os potenciais pacientes de vocês. Então, galera, eu penso que o período formativo de vocês tem uma relação e vai ter uma relação cada vez mais próxima dos efeitos da pandemia, principalmente quando vocês começarem a atuar já nos estágios aí supervisionados. Ouvindo tudo isso, hoje eu não estou vendo o rostinho de vocês, exceto da Priscila e da Regina, quando aparecem, né? Mas já apareceram bastante. Mas também, se aparecer mais, também não reclamo, não. Acho legal. Mas eu queria ouvir, ou até ler vocês, quem quiser digitar no site, no chat, como é que vocês escutam isso? Porque isso eu estou falando como professor que não estou me formando durante a pandemia. Minha função agora é ser docente e ser clínico e fazer consultorias. Eu não estou no mesmo momento de vida de vocês como psicólogo. Mas ao mesmo tempo a gente está no mesmo momento porque todos estamos na pandemia. Então tem coisas que são mais específicas e que são esses pontos que eu falei para vocês que me parecem que tocam diretamente e tem relação direta com o que vocês estão vivendo. Ao me ouvir, ao ouvir o vídeo do secretário da ONU, o que ocorre para vocês? O que vocês pensam? Posso? Por favor. Eu anotei aqui algumas coisinhas. Talvez esteja fora de ordem aqui, minha linha de raciocínio às vezes está meio bagunçada. Primeiro, a nossa sociedade ela não tem uma visão de preocupação com a saúde mental. Ainda é visto esses problemas de ansiedade, depressão e etc. como frescura e coisas do gênero. Ainda há o estigma. 2. Sim. Os grupos de vulnerabilidade, então, nem sabem o que é isso. Entendeu? 3. O governo também não destaca a importância de se cuidar da saúde mental, tanto quanto a gente deveria cuidar da saúde física. Aliás, a própria saúde física, a gente não tem aqui, culturalmente, o hábito, de fato, de cuidar. A gente não faz o serviço de prevenção. A gente vai no médico a hora que a dor já está instaurada, o problema já está lá. Não há um caráter preventivo. Então, se você juntar essas 3 coisas, tá gravando, mas tudo bem, é um puta trabalho de... Eu não sei se é de conscientização, mas é de até aprendizado para a população de maneira geral, da importância de se cuidar da saúde mental, até porque muitas delas têm efeitos psicossomáticos. Então, eu acho que é bem complicado isso. E aí, entrando na questão do Covid, uma coisa que eu vi no começo desse mês, em diversos sites, falando que a esquizofrenia era um fator de risco para o Covid.
E aí eu fui dar uma olhada mais a fundo, não é que ela seja um fator de risco no sentido de quem tem esquizofrenia vai pegar mais, ou ela é mais mortal. Por quê? Porque se você levar em consideração as condições que vive uma pessoa em esquizofrenia e a pessoa em esquizofrenia, em grande maioria, está em situação de vulnerabilidade, está na periferia, ela não vai ter os devidos cuidados que estamos exigindo da população de maneira geral com relação à prevenção, lavar as mãos, colocar as máscaras, não ter contato com muitas pessoas e coisas do gênero. E eles estão fazendo agora um estudo mais a fundo para ver a questão de se a questão medicamentosa também interfere na facilidade do vírus se instaurar e coisas do gênero. Então, pensando nessa população, que já é um problema de saúde mental bastante grave, e os efeitos colaterais que a gente está acompanhando, inclusive em crianças e adolescentes, em idosos também, que é a questão da depressão, a ansiedade, a privação de poder ir bater a perninha lá na rua, ficar na fila do banco às 7 da manhã, a criança ter o contato com os coleguinhas, trocar de máscara, essa coisa toda, pensar na psicologia faz a gente, na verdade, talvez até repensar a psicologia, ou fazer profissional, porque envolve muitas variáveis, muitas variáveis. Eu mesma deixei minha filha voltar para a escola a muito contragosto, porque ela falou para mim, pelo amor dos deuses, deixa eu, pelo menos, cheirar a escola e depois você me proíbe de novo. Mas eles fizeram todo um esquema de redução de alunos, tem só 12 alunos por sala, carteira separada, cada um leva sua máscara, eles estão com água separada, então houve um trabalho aí da escola. Mas para quem tem aí a criança numa posição de grupo de risco, ou mesmo os pais que estão dentro desse grupo de risco, e aí priva o filho dessa experiência, dessa nova realidade, como chamam, ele continua numa situação de sofrimento, porque ele está vendo os colegas irem e ele não pode, ele está dentro de casa e não tem acesso ao material, porque essa coisa de educação de escola pública está uma bagunça. Então, envolve muita coisa. Acho que eu falei, não falei nada, mas é isso. Não. Falou várias coisas. Talvez eu acho que a gente ainda está num processo de talvez conseguir pensar alguma coisa próximo de uma síntese, né? Então, ok, diante disso, qual a compreensão que temos, né? São muitos dados, né? São muitas variáveis para a gente pensar a mesma situação. Então, a pandemia, ela, em termos virais, ela até então era a mesma, agora tem as mutações, mas imaginando que a pandemia é a mesma, mas ela vai ter desdobramentos diferentes a depender do país, da região, do clima, da situação econômica daquele país, da situação econômica das pessoas que vivem naquele país, e também dependendo do extrato da população. Se a gente está falando de uma criança, de um adolescente, de um idoso, de uma pessoa com deficiência física, deficiência intelectual, transtornos mentais, transtornos de humor. Então, são muitas variáveis e pelo que eu tenho percebido, nós como psicólogos e psicólogos, né? Todas e todos, né? Psicólogos não existe, né? Então, às vezes eu vou falar psicólogos, vocês vão entendendo aí, mas estou falando todos nós, né? Então, nós como profissionais da psicologia, me parece que a gente precisa ter uma postura ativa nesse processo, que seja construtiva, que seja propositiva. Porque se não for assim, a gente vira, de maneira muito triste, a música do Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, aí você pode trocar vida por pandemia,
deixa a pandemia me levar, a pandemia leva eu, sou muito feliz e O agradeço Zeca pelo que a Pagodinho, pandemia né, me deu. professor? É, Zeca Pagodinho? É, Zeca Então, Pagodinho. então, né, as pessoas são aí, né, afinadas aí com a música popular, né? Então, isso é uma maravilha. Eu erro, eu troco Jesus por Genésio, é uma tristeza. Mas, enfim, mas Zeca Pagodinho, então, é assim, deixa a pandemia me levar e aí no final a gente vê como é que fica. Isso não parece ser muito preventivo, não parece ser muito producente, parece ser, na verdade, o contrário. E a gente precisa ter uma postura antes de ter as ações, porque de fato vocês vão para os estágios, né? Vocês já não estão indo, talvez vocês estejam na fase aí de preparação teórica, mas Sim. logo menos vocês vão para os estágios. Então, ir para o estágio não significa só uma forma de completar a formação de vocês. No meu entendimento, já é uma atuação necessária. Por quê? Porque tem pessoas que não têm dinheiro para pagar um psicólogo, para pagar a hora de vocês depois de formados. Então, qual é o acesso que eles têm à saúde mental? Nas clínicas universitárias, entendem? Então, o acesso a cuidados de saúde mental que eles vão ter acesso vão ser através de vocês. Bate uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade, uma hora ou outra, ela vai bater, entendeu? E aí é uma preocupação que me ocorre também. Mas eu entendo o que você está falando, Priscila. Você falou um monte de coisas, todas válidas e que ainda estão em construção, né? É que o que me preocupa mais, assim, é que eu vejo uma movimentação, até quando a gente conversou com o Gustavo, quando a própria Silmara também, quando ela passou o número da fila de espera dentro da clínica para ser atendido, é um número muito significativo. É. 3 mil pessoas, né, Pri? Exatamente, mais de 3 mil pessoas. Mas isso a gente ainda está falando de pessoas que têm, de certa forma, alguma informação sobre a importância de se cuidar de uma saúde mental. Mas a gente tem uma parcela imensa da população que sequer tem isso. E está em condição de sofrimento, possui transtornos ou mentais ou de humor, enfim, e elas não estão sendo atendidas e nem sabem da necessidade de ter esse atendimento. E aí? Sim. Então, elas entram nesse pacote aí das pessoas que que não recebem nenhum tipo de atendimento, né? Elas não recebem não só porque falta o recurso, mas elas não recebem porque elas nem foram sensibilizadas de que isso é um problema. Então, Vocês isso... viram professor? Pode falar, Vocês viram na Alessandra. TV ontem que eles vão disponibilizar psicólogos para atender as pessoas, especialmente os profissionais de saúde? Eu achei legal. Quando a gente se formar, eu acho que a gente vai ter muita oferta de trabalho. Então, eu não vi a matéria, eu vou procurar depois, se você quiser, se você tiver o link, pode colocar aqui no chat, Alessandra. Eu não vi, acho que a necessidade de cuidar de saúde mental, né, e acho que até a sensibilização da população para isso pode aumentar, só que aí a gente tem um outro problema. Nossa, professor, então a sua exposição é só para falar de problema. Não, a gente tem que entender o problema para que a gente possa entender quais são as soluções possíveis, né? Sim, eu não posso. Como é que eu vou atuar sobre alguma coisa que eu nem entendi direito, né? Então a gente precisa entender. E o que tem acontecido, e eu acho que é importante vocês saberem, né? Com base nisso que a Alessandra falou, né? Tipo, poxa, eu acho que vai aumentar as oportunidades. Eu acho que também vai aumentar. Mas a gente tem que se perguntar, assim, como e aonde, né? Se essas oportunidades elas vão ser oportunidades sucateadas, oportunidades que de fato sejam interessantes, ou vão ser oportunidades
não sejam legais, né? Nem para quem é atendido, nem para quem atende. Por exemplo, a gente vai ter um termo que aí tem a ver com o vídeo do que eu quero compartilhar com vocês, que a gente não vai assistir na aula, mas que a gente vai, que eu vou deixar disponível para vocês e aí vocês assistem quando vocês quiserem, durante essa semana e na semana que vem a gente volta a conversar. Tem um termo chamado revogaço. Revogaço não. Revogaço. Revogaço. Vocês ouviram falar sobre isso na televisão, em algum meio? Vocês já ouviram essa palavra, revogaço? Eu Não, nunca ouvi falar. Tá, então vamos lá. O que é o revogaço? Seguinte, lembra que eu estava falando para vocês, e vocês com certeza já estudaram isso, de que a gente tem vários aparelhos, né, de saúde mental aqui no Brasil, né? nossa, acabei de descobrir. Então a gente tem CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, temos CAPS com letra maiúscula, né? O CAPS álcools e drogas, AD, temos as UBSs, temos etc, né? Outros aparelhos aí de saúde mental, né? Ambulatórios, tudo isso pensando em saúde pública. Pensando em saúde pública. E como que isso se estabeleceu na saúde pública? Muitas dessas coisas, elas foram fortalecidas por medidas provisórias, as MPs. As medidas provisórias, elas são de total responsabilidade e são uma atribuição do presidente da República. Então, o que existe uma crítica, né, às medidas provisórias, porque é o nome dela, medida provisória, ou seja, ela não é para sempre. Mas essas medidas provisórias foram ações que o governo executivo, né, os presidentes foram assinando no decorrer do tempo para que existissem esses aparelhos que a gente citou aqui, outros, né, como os CAPs, as UBSs, onde você tem o psicólogo e todos os núcleos, né, núcleos de atendimento a pessoas idosas, onde você tem psicólogo, alguns deles não são necessariamente feitos por servidores públicos, né, muitos deles são OSCs, né, ONGs que são contratadas, que são pagas com parte do dinheiro público para executar uma ação que seria do governo. Mas elas executam e são reguladas aí pelos municípios, pelo estado ou pela federação, dependendo do nicho onde elas atuam. E o que acontece? Existe um movimento, principalmente dos deputados federais, que são conhecidos como a bancada da Bíblia, que querem que essas medidas provisórias sejam revogadas. São, assim, dezenas de medidas provisórias que foram assinadas pelos presidentes no decorrer das décadas, né, dos últimos 32 anos, e que fortalecem essas práticas em saúde mental. E existe um movimento para que isso seja revogado, ou seja, para que o presidente da República revogue essas medidas provisórias, e essa revogação enfraqueceria justamente a forma de fazer saúde mental que já tem sido feita e, claro, não tem sido suficiente para atender a população. Vocês vejam aí a fila de espera da clínica de psicologia, né? 3.000 pessoas, né? Então, pensa se essas 3.000 pessoas forem para a UBS mais próxima. Talvez elas já tenham ido, e talvez A não tenham UBS manda conseguido. para gente.
Isso, é aí que eu queria chegar. Então, assim, a UBS está precisando da ajuda da universidade para tentar dar conta da demanda. Mas aí, se a gente tirar o número da UBS que é atendido, aí ferrou. O que que a bancada, a chamada bancada da Bíblia, não estou falando que esses caras são da Bíblia, que eles são, assim, são políticos que se elegeram com a alcunha de pastores, evangelistas, bispos, que têm uma linguagem que se comunica com o público evangélico, principalmente o público evangélico neopentecostal. E aí, o que que acontece com essa galera? Eles acreditam piamente que o que falta nessas pessoas que têm ideação suicida, esqueci de falar isso, né? Também tem os suicídios. A ideação suicida, o luto complicado, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, ou qualquer outro transtorno de humor ou episódico, eles vão achar que o que falta na vida dessa pessoa é mais de Deus. Simplesmente isso. É lógico que a gente é atravessado pela espiritualidade e a religiosidade tem um papel importante na nossa vida, até para nos compor em termos de enfrentar a vida, né? A fé, a esperança, as coisas que nós cremos, as coisas que nutrem as nossas expectativas, né? Mas uma coisa é a gente falar de saúde mental e outra coisa é a gente falar de uma saúde mental que é tratada através da religiosidade. E isso não é correto, isso não é científico. Então, o que parece que é um caminho que faria sentido para o governo executivo atual seria diminuir o investimento nos aparelhos do Estado, CAPs, UBSs e etc., e começar a investir em comunidades terapêuticas. Não necessariamente terapêuticas foi ótimo, né, gente? Comunidades terapêuticas. Ai, professora, olha o ato falho. Né? Eu não sou da psicodinâmica. Terapêuticas. Agora, terapêuticas, tá certo. Comunidades terapêuticas, que basicamente são lugares que são às vezes casas, são sítios, chácaras, aonde se recebe essas pessoas muitas vezes com pessoas em drogadição, né, que tem algum tipo de adição, né, a gente pode dizer que é um vício, seja com álcool ou com drogas, substâncias ilícitas, ou pessoas com outros problemas de saúde mental associados ou não à drogadição, e que aí vão ser cuidadas nessas comunidades terapêuticas que não necessariamente tem um psicólogo, às vezes tem a figura do sacerdote, do pastor, que vai ter uma outra forma de cuidado que não necessariamente passa por qualquer tipo de psicologia. E isso é um problema para a saúde mental. Porque, veja, gente, se não bastasse todos os problemas que a gente viu, que a Priscila comentou, tem um suspiro aí de esperança no que a Alessandra falou, né, de começar a disponibilizar atendimento psicológico para as pessoas, para os profissionais da saúde. Eu vou pesquisar porque realmente eu não vi, eu gostaria realmente de ler e de ver essas matérias, mas o ponto é, se eu quebrar o meu braço, nunca quebrei, mas digamos que eu quebrasse o braço, eu não procuraria o padre para dizer, padre, joga água benta. Padre, quantos Pai Nossos e Ave Marias eu faço para curar o meu braço? Geralmente as pessoas que quebram o braço, que têm uma fratura, elas vão para um pronto-socorro. Elas não vão deixar de serem católicas, de serem pessoas crentes. Elas vão simplesmente buscar o cuidado correto para o sofrimento que elas apresentam.
Então, isso é um exemplo meio grotesco, mas se a gente olhar para essa realidade, isso acontece em todos os momentos. Quando a gente tem uma necessidade em saúde, não raro a gente busca o especialista, busca um profissional, uma profissional que vai poder diagnosticar, poder dar o cuidado prontamente que a gente precisa. Por que que quando a gente fala em saúde mental, a gente quer utilizar de coisas que não são eficazes e eficientes para o tratamento da saúde mental? Então, a pessoa está com depressão, ela precisa fazer orações, ela precisa buscar a Deus, ela precisa é, se consagrar, ela precisa fazer penitências. Falta Deus na vida dela. A pessoa começa a ficar estigmatizada. Tudo bem, a espiritualidade pode ser um caminho também para enfrentar essa situação, mas isso não substitui o tratamento em saúde mental, os cuidados em saúde mental. Então, o que acontece, nesse caso aí do revogaço, é que se o presidente da República revogar essas medidas provisórias, abre-se uma brecha que é interessante do ponto de vista comercial para que a gente tenha não só as comunidades terapêuticas, mais dinheiro, porque já bastante dinheiro já vai para as comunidades terapêuticas, para que a gente tenha mais leitos psiquiátricos, né, em hospitais psiquiátricos. E aí a gente remonta uma forma de tratar a saúde mental da primeira metade do século XX, quando a gente tinha 30 mil pessoas internadas no Juqueri, 60 mil pessoas internadas em Barbacena, em outros tantos hospitais psiquiátricos ao redor do Brasil. Por isso que é importante, a gente continua fazendo na psicologia a luta antimanicomial, que é uma luta para que a gente não volte a tratar a saúde mental como necessidade de leitos psiquiátricos, né? Então, eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês assistirem, do professor Christian Dunker, e o professor Christian Dunker, ele é professor na USP, ele é psicanalista de abordagem lacaniana, ele é docente, então é doutor na área, pós-doutor, livre-docente, e aí ele deu essa entrevista nesse blog que chama, nesse canal no YouTube, que também tem um blog no jornal Estadão, que chama Inconsciente Coletivo Entrevista, que é uma forma de jornalismo reflexivo. Então, em geral, esse jornalista que é mais especializado em temas relacionados à saúde mental, ele vai chamar psicólogos, psiquiatras, pessoas da área da saúde mental para falar sobre esses temas e a importância desses temas. Então, essa entrevista tem uma resposta longa, assim, importante do Christian Dunker, para falar sobre a pandemia, sobre os efeitos da pandemia e falar também sobre o revogaço e como que isso pode ser catastrófico para a saúde mental. Bom, apresentei aqui mais um problema para vocês. Me ouvindo, o que vocês estão pensando? Como é que foi? Qual é que é? Professor, para mim, essa palavra realmente nunca ouvi falar na vida. Revogaço. Ela é Depois, nova. realmente, para mim, é nova. Eu também eu nunca acho, vi. eu acho que tudo que você está colocando é muito real, né, professora? A gente vê realmente pela faculdade o estado que está em relação aos atendimentos lá. Então, é triste ver essa realidade, na verdade. É, bem triste. E também aí me pega uma outra coisa, sabe?
ainda se formando, literalmente, muitos professores formados aí de 20 anos, e 30, pelo que eu conheço, uma pessoa assim, e, e cadê o trabalho das pessoas mais humanas para as pessoas mais carentes, que realmente não pode pagar, né? Eu conheço pessoas que, ou o meu preço é esse e acabou. Então, tem é seletivo, né, também. As pessoas não têm Uhum, esse trabalho mais social, onde as pessoas precisam também. Eu penso muito nisso, eu fico com dó. uhum, uhum, sim. Eu penso assim que acho que são duas coisas que elas existem, né? A psicologia, ela tem uma história de ser uma forma de atuação que muito tempo, principalmente no começo, antes até de se tornar uma profissão em 62 aqui no Brasil, ela tem uma história muito da clínica individual, né? Então, antes de existir a psicologia em 62, já existia, por exemplo, a psicanálise, realizada pelos médicos, pelos psiquiatras, mas também pelos próprios psicanalistas, aquelas pessoas que não estavam vinculadas ainda a uma profissão que ia nascer. Então, quando a gente fala dessa tradição da clínica individual, realmente me parece que a gente está falando, em boa parte, de uma clínica elitizada, né, onde as pessoas não têm acesso. Isso remonta a como a saúde mental funcionava. Então, a gente não tinha UBS, CAPS, não tinha esses aparelhos de saúde mental até o começo da década de 90, né? Isso são ganhos até de uns 20 anos para cá, né? 25 anos para cá. E não é uma coisa assim historicamente muito recente, Regina. Eu penso que na pandemia muita gente trabalhou, pelo menos na minha bolha, né, que eu observo, muita gente trabalhou voluntariamente para atender as pessoas que não teriam acesso à psicoterapia individual, mas que precisavam aí de cuidados. Então, vi muita gente ofertando atendimento online. Eu mesmo participei de umas duas frentes e pude atender alguns pacientes de outros lugares aí do Brasil que talvez não teriam acesso tão rapidamente, né, aos recursos públicos, né, ou ao que também é direito deles. Mas eu também entendo que é a nossa profissão, né? Então, é lógico que a gente pode fazer trabalhos pro labore, né? Fazer trabalhos voluntários, mas eu não sei se isso resolve o problema, entendeu, Regina? Amenizaria Sim, em eu certa entendo. medida, mas eu acho que não resolve o problema. Eu acho que boa parte do problema tem a ver com o que o Antônio Augusto, não, quem é Augusto? Que o Antônio Gutierrez falou para a gente ali no vídeo, de que os países investem menos do que 2% do seu PIB em saúde mental. Menos Sim. do que 2% não significa muita coisa. Menos de 2%, sim, pode ser 0,001, entendeu? Uhum. 2% é o teto, assim, o país que esbanja em saúde mental gasta 2% do PIB. Então, assim, é pouco, muito pouco. Então, aí o que a gente acontece, né? As pessoas não vão ter acesso a um direito delas, os profissionais da saúde, para atender essas pessoas, vão colocar valores muito aquém do que eles deveriam cobrar, pelo tanto que estudaram, investiram nas suas carreiras, e aí você vai sucateando, né, o serviço. Se a gente entrar, por exemplo, numa plataforma online, se vocês entrarem aí na plataforma tipo Vitude, Zen Club,
que os donos não são psicólogos, os donos são engenheiros que desenvolveram essas plataformas. Você sabe do que eu estou falando, né? Vitudes, Enclame são plataformas para você encontrar profissionais da saúde mental lá, psicólogos e, né, para ser atendido online. E essa Zen Club, ela teve um aporte de 45 milhões de dólares. 45 milhões de dólares. Isso multiplicado pelo dólar comercial, que deve estar uns 6 ponto alguma coisa, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 250 milhões de reais para uma empresa que trabalha com saúde mental. Então, enquanto a gente não olhar a saúde mental como direito, empresas vão olhar a saúde mental como fonte de lucro, entende? Sejam elas pessoas individuais, né, indivíduos que podem ser como nós, psicólogas e psicólogos, ou podem ser grandes empresas. Então, se você entrar lá na Vitude, você vai ver que tem gente que cobra 300, 400 reais a sessão, mas tem gente que cobra 50 reais a sessão. Então, assim, é um universo muito complicado esse da, da tanto da elitização do acesso à saúde mental, como também do sucateamento, entende? Então, o psicólogo, ele não vai conseguir estudar, porque o salário dele não vai dar conta de pagar novos estudos, porque ele vai ter que receber muito pouco para os seus atendimentos, e muitas vezes vai ter que seguir rumos diferentes na sua trajetória profissional. Então, acho que tem esse universo que você falou, também conheço gente que não faz nenhum tipo de solidariedade, e a gente precisa de muita solidariedade agora na pandemia, mas também conheço colegas que sucateiam o seu próprio trabalho. E aí o trabalho deles se torna insustentável para eles, e aí faz com que alguns até desistam de atuar. Acho que tem um contexto maior que a falta de investimento público como direito e muito investimento em empresas privadas, sejam elas ligadas a igrejas, como as comunidades terapêuticas, as ONGs, algumas muito sérias, outras só querem saber de ganhos, tem de tudo. E também empresas como essas, né, como a Vitudes em Club, não estou dizendo que elas são mau caráter, mas são empresas que visam o lucro. Então, com certeza, elas estão aumentando de tamanho, estão lucrando muito no decorrer dessa pandemia, porque as pessoas estão buscando mais atendimento online por conta do distanciamento. Então, eu entendo o que você está dizendo e faz sentido para mim, mas eu sinto que, na minha percepção, que o buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente não tem tanto investimento em saúde mental. Então, por que que a UBS tem que passar os atendimentos para a universidade? Na verdade, tinha que ter mais funcionários na UBS. Não para que faltasse pessoas, ninguém pode ir para a universidade, não. Eu entendo que se a universidade tem uma fila de 3 mil pessoas, significa que essas 3 mil pessoas não vão ser nunca atendidas. Concorda? Porque a gente não tem 3 mil alunos, 1.500 alunos de psicologia para atender em dupla cada um desses 3 mil. Então, essa fila não vai terminar nunca. A minha paciente do semestre passado, por exemplo, estava há 1 ano e meio. Ela nem lembrava, né? Enfim, o motivo que a fez fazer a inscrição já não era mais uma pauta no momento atual. Sim, já mudou, né? E aí, Exatamente. muitas vezes, a gente vai ter pessoas que vão até desistir, né? Até, às vezes, por um ressentimento, né? Tipo, quando eu precisei, vocês não estavam aqui, agora eu também não quero mais. E a gente não entende por que que a pessoa... Nossa, a pessoa tem uma fila tão grande, e aí a pessoa é chamada e desiste, não quer. Muitas vezes é isso, né? Do tipo, a pessoa... Não é só por uma questão de birra, não acho que é isso, não. Acho que muitas vezes é por uma questão de, de que a janela para que aquela ajuda fizesse sentido se fechou. E A aí ela pessoa pode não preenche. procurar nem ajuda em outro lugar também.
Exatamente. Então, eu entendo que a gente precisa, de fato, ser muito ativos aí, em termos de se posicionar, e não é um posicionamento político partidário, não é isso, não. É um posicionamento como profissionais. Então, assim, não, a gente, como profissionais, entender o tamanho do problema e, quando nos for requerido, a gente saber a posição que nós podemos tomar, entendeu? É lógico que eu estou dizendo aqui, mas muitas vezes a gente é assediado por coisas que nós não concordamos, né? Então, nossa, mas se eu disser que eu não concordo com tal prática, eu posso ser mandado embora. Então, como é que eu vou sobreviver, se, por exemplo, num convênio médico, né? É muito comum que num convênio médico, as sessões que são feitas pela psicóloga e pelo psicólogo que atende pelo convênio, ela não dura 50 minutos. Tem sessões em alguns convênios que duram 30, 40, 45, mas não duram 50 minutos. Às vezes ela dura 40 minutos e é um atrás do outro. O psicólogo mal tem tempo de fazer os registros do, do prontuário do paciente, é um atrás do outro. Por quê? Porque você cobra muito pouco para atender uma grande demanda que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que vai regular os convênios, diz, olha, vocês precisam atender. E o que que eles fazem para atender? Fazem uma sessão mais curta, cobrando mais barato, pagando muito pouco para a psicóloga, para o psicólogo, e muitas vezes o psicólogo, a psicóloga vai dizer assim, olha, mas também eu não posso reclamar porque eu estou no começo de carreira, eu preciso ter experiência, e se eu não tiver experiência, eu não vou conseguir trabalho. Então, muitas vezes o nosso trabalho, ele é sucateado, mas de maneira assim proposital pelas instituições que oferecem o serviço para os seus clientes. E aí nós, como trabalhadores, às vezes somos afetados. A gente tem que pensar sobre isso, porque a gente agora faz parte dessa frente. Eu não estou falando agora 2022. Vocês fazem parte disso agora durante o estágio de vocês. É como vocês mesmos já disseram, né? A Priscila, a Alessandra, a Regina, de se as pessoas não são atendidas no SUS, elas são indicadas para a clínica de psicologia como uma outra forma de serem atendidas. Então, a demanda que chegaria lá para o psicólogo formado da UBS está chegando para vocês. Então, a gente precisa pensar realmente mais criticamente. Individualmente, acho difícil a gente poder fazer grandes mudanças, mas se a gente tiver sintonizado com um pensamento crítico e coletivo, nos momentos certos a gente vai saber se posicionar de maneira coletiva, sabe? Eu acho que eu sinto que falta isso na classe dos psicólogos, das psicólogas, sabe? Na classe profissional. Uma integração e entender que a nossa união para esses temas ela é relevante. Tem bastante psicólogo no Brasil, né? Muito menos do que era necessário, mas comparado a uns 20 anos atrás, o número cresceu bastante. Não sei, eu acho que a gente vai pensar em soluções para isso. Não é só, a gente não está pensando aqui só em pessimismo, a gente está falando de realidade, a realidade nos entristece, como a Regina falou, também me entristece, compartilho desse sentimento, mas a gente precisa pensar também em como atuar de maneira eficaz. Como que a gente pode lidar com esse problema, sendo psicólogos em formação, e como que isso pode contribuir para a formação de vocês, esse pensamento crítico e essa ação ativa, né, durante a pandemia. Eu acho que é um caminho importante para a gente pensar, e aí a gente vai tentar fechar esse ciclo aí na próxima semana, tá? Aí esse vídeo que eu coloquei para vocês aqui do Christian Dunker, que ele vai falar mais sobre esse problema do revogaço, da saúde mental no Brasil. Assistam, são 50 minutos, não demora muito, a fala dele é uma fala bem... ele fala bem assim, veja, ele tem uma fala engraçada,
mas é uma fala gostosa, assim, a gente não se cansa muito do que ele está falando. E aí, na semana que vem, a gente conversa sobre esse assunto. Acho que isso é um assunto que vai abrir umas janelas para nós, assim, pensarmos em soluções possíveis, das que estão no nosso alcance por hora. Alguém quer comentar mais alguma coisa, mais algum ponto de vista? Tô achando, hoje vocês estão mais quietinhos, no geral, né? Mas querem comentar mais alguma coisa? Porque da minha parte, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Para mim, tranquilo, professor. Não tenho muito o que comentar. Uhum. Como diz Eu a acho que Glória vai Pires, ficar. né? Como diz a Glória Pires, né? Como é que é? Não sei o que comentar, só sentir, né, Regina? Não tenho opinião formada sobre isso, né, professor? Ainda estou formando opinião sobre isso. Isso mesmo. Professor, outro dia eu estava aqui pensando, sabe? Nessa coisa da composição do valor da consulta, né? Uhum. Porque o paciente, até a gente, até então, quando a gente vai procurar um psicólogo, você fala, poxa, vai cobrar isso por 50 minutos? E aí eu entrei um pouco no meu pensamento de professor, porque assim, professor, para cada 3 horas dentro da sala, você tem assim, por baixo, 3 horas fora. Se, por exemplo, você fala, eu vou trazer um filme, bom, você vai assistir o filme que é 1h30, 2, aí você vai fazer a relação. Hã? A gente falou sobre isso, o que você está falando é verdade. Né? Porque, e a supervisão? Quanto que é? Eu não tenho noção, nunca ninguém falou isso com a gente. Eu nunca pesquisei qual é o custo de uma supervisão. Se eu tiver 2 pacientes, eu vou ter que fazer supervisão, não vou? Qual que é o custo disso? Então, qual que é o custo da supervisão? Qual que é o custo da terapia? Se eu for diluir isso nos atendimentos que eu faço... Exatamente. Fora os teus custos com sublocação ou locação do lugar que você está atendendo. Pode falar, Regina. É caro. É caro. Essa supervisão, você tem paciente, você leva lá e você paga caro. Não é coisa barata, não. Então, assim, são 2 coisas diferentes. Quando você faz supervisão dos seus clientes, você vai pagar só pela supervisão dos seus clientes. Se você faz terapia, você vai pagar um profissional só para fazer terapia. O profissional, normalmente, da supervisão dos seus pacientes não vai ser o mesmo da terapia. Até entre uma coisinha e outra, mas não vai ser mesmo. Eu falo isso porque, assim, eu tenho muitos amigos que já é formado por muito tempo. E uma delas, que eu falo muito para a Cris, que ela trabalha com... Ela é unicotiana, então ela tem um terapeuta para os processos dela e um terapeuta para os atendimentos dela. Então, são 2 coisas diferentes, eles encaram como coisas diferentes. Eu não sei se todo mundo... A psicologia se retroalimenta, né? Eu não sei se isso... Pois é, eu não sei se isso é com todo mundo. Gente, e outra coisa, você tem o tempo de locomoção, que você vai nesse psicólogo, no outro. Então, vamos supor, você leva agora a gente está em home, né? Está todo mundo em casa, mas assim, de você ir e voltar para o consultório, para o seu terapeuta, para o seu supervisor, você vai gastar quanto por semana? Se você tiver 2 pacientes. Fora o que você falou, né? Como ver? Umas 4 horas por semana. Fora mais o que você vai pagar. Mas o seu tempo nesses serviços. Quer dizer, não é 1 hora com o paciente. Você pode dizer para ele que por semana você utiliza 3 horas para ele, no mínimo. Fora que o que você comentou, né? Para você dar aula, você tem que preparar a aula. Aí, para você atender o paciente, é a mesma coisa. Você vai ficar 50 minutos em atendimento com ele. Mas, posterior a isso, você vai separar um tempo para fazer anotações. Muitas vezes, antes do paciente entrar, você vai
folhear essas anotações para você poder relembrar alguns pontos que você pode ter, né, esquecido, para você relembrar o caso, tudo. Então, eu estou achando que eu entrei numa que é pior do que dar aula. Não, não fala isso, não. Isso aí. Outro dia eu estava falando com uma aluna minha que é psicóloga. E ela atende de quarta-feira. Ela tira quarta-feira para isso. Sabe o que ela falou para mim? Que às vezes ela fica 3 horas antes do atendimento do paciente dela, ela fica estudando o paciente, pensando, analisando. Eu fiquei olhando ela falar isso, eu falei, e ela é professora ainda de ensino médio. Eu falei, meu Deus do céu, minha casa vai virar mais de trabalho ainda. Então eu fiquei pensando que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Porque não pensa assim, o quê? Você vai cobrar mais de R$100 por 50 minutos que você vai ficar comigo? Cara, você não sabe o investimento de carreira que eu fiz e faço para isso. Ai, mas posso falar uma coisa? Olha, Cris, eu acho super justo o valor que a gente cobra. Mas eu sou do pessoal que pensa a mesma coisa que o professor e a Regina. Lamento muito por a gente viver num país onde as condições financeiras de todo mundo não permitem que eles tenham esse atendimento. E visando isso, a gente, mesmo que muitas pessoas não considerem até indiretamente, somos da área da saúde. Eu entendo todo o investimento, mas mesmo assim eu gostaria muito de pensar numa possibilidade que pudesse ajudar a pessoas que não têm condições a ter acesso a esse tipo de serviço. Porque é uma coisa muito importante e sei lá, assim, se a gente for parar para pensar, olha o valor do salário mínimo. Quem é que vai tirar por mês que seja? Vamos dizer que você vai procurar um atendimento que atenda por valor social, que nem a psicóloga que eu passo meu irmão. Ela cobra um valor social. O valor que ela cobra é R$60. Ele vai uma vez ao mês. Se você fizer as contas, já são R$240 mensais. Muitas famílias não vai ter condições de destinar esse valor, de separar esse valor para passar por esse atendimento, mesmo sendo cobrado um valor social. E eu acho assim, reconheço muito todo o nosso esforço, porque eu também estou aqui, mas eu não sei, eu acho muito injusto as pessoas não terem acesso a isso, visto que é uma coisa essencial, porque se a gente for pensar, a gente aprendeu que o conceito de saúde é você estar física e mentalmente bem. Cara, é meio que impossível a gente estar mentalmente bem com atendimento psicológico devido a tudo que a gente enfrenta. Imagina sem. Eu fico um pouco revoltada, entendeu? Porque eu acho que nem que fosse um custo coberto pelo governo, ou sei lá, talvez o CRP pudesse, sei lá, vamos dizer, eu vou ter 30 pacientes, a cada 10 pacientes que eu tenho que destinar atendimento a um de maneira gratuita, alguém que precisa. Eu ia falar isso. Eu não sei, eu tenho várias ideias, mas eu particularmente eu fico muito chateada, muito triste quando eu paro para pensar nisso, que a gente é essencial para uma pessoa manter a saúde mental e a gente não está acessível a todo mundo. Eu ia falar isso, porque assim, eu acho que vai de cada pessoa também, sabe, Mo? Porque assim, o meu trabalho está mudando, né? Todo mundo sabe que eu sou terapeuta e trabalho há 16 anos. Meu consultório fechou o ano passado por causa da pandemia e não valeu mais a pena manter. Mas eu sempre fiz isso. A cada 5 pessoas atendidas, uma eu dava o meu trabalho como forma de ajudar quem precisa e não tem dinheiro. Ou eu fazia, eu ainda, às vezes também tem uma outra questão que eu acho importante, não sei, dentro do que a minha experiência minha, que às vezes a gente fizesse uma troca, tipo assim, o que você pode contribuir? Nem que se for R$5, sabe? Nem que se for R$10, não importa o quê. Mas, às vezes, a pessoa contribuindo com 5, com 10, não importa o quê, ela vai valorizar, porque ela está sendo... ela consegue bancar o trabalho, a sessão perante... Ela não vai se sentir tão... Sim.
eu não sei Eu como entendi explicar. o que você quis falar, mas Não, eu só posso dizer uma coisa, Rê. Eu sou muito social, então eu acho que talvez por isso eu tenha mais esse olhar. E eu entendo quem tem um olhar diferente. Só que eu, sim, particularmente, quando eu fui entrar na faculdade, eu tenho até na minha casa mesmo, a minha sogra. Minha sogra é, fala: você vai fazer psicologia? Psicologia não para serve pra quê? nada. Tá Passei louco. tanto tempo passando em psicólogo e não resolveu nada. A gente É. sabe que existe um preconceito muito grande em relação à nossa área. Uhum. Entendeu? E a gente estuda justamente para isso, para mostrar a importância do nosso trabalho, para mostrar que o nosso trabalho tem importância sim, que ele é eficiente sim, ele pode ajudar, que o nosso trabalho está realmente ligado à área da saúde, blá blá blá, 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 blá. Mas é eficiente, sendo assim, é fundamental e não está acessível a todo mundo. Eu acho um pouco Não, contraditório. Assim, é triste, eu acho um pouco é muito triste. contraditório, porque a gente aprende a importância dele, e se é tão importante, por que não está acessível a todos, né? É muito triste, Então, muito triste. eu acho que para tentar dar um contorno no que vocês estão falando, eu fui pensando as coisas que anotando para também não turbilhão aí do finalzinho da aula, a gente não perder essa energia de vocês. Então, acho que assim, a gente vai precisar entender, isso já está no plano de aula, tá? A gente vai precisar entender, primeiro ponto, assim, esse contexto da saúde mental no Brasil, né? Então, quando eu trago para vocês a situação da formação de vocês durante a pandemia, é pensar que vocês, por exemplo, vão já ser uma frente de suporte para as pessoas com sofrimentos psicológicos. Vocês estão fazendo estágio, isso tem a ver com o processo de formação de vocês, é um aspecto pedagógico, no sentido de que vocês vão estar aprendendo, vão ser supervisionados, que vocês vão fazer relatórios, que vocês vão ter a preparação teórica, que vocês vão ser amparadas nas dúvidas e nas questões que surgirem. Só que, ao mesmo tempo, é uma ação de extensão universitária, ou seja, é a universidade e vocês atuando de maneira a cuidar das pessoas da comunidade, da qual a universidade faz parte. Então, querendo ou não, acho que hoje serviu para abrir um pouquinho, assim, poxa, vocês já vão estar fazendo esse aspecto social. É o estágio, vocês ganham, porque é o processo formativo de vocês, mas também a pessoa que vem, ela também está ganhando o atendimento que ela precisa. Agora, a gente pode pensar também em outro ponto, né? Que é a nossa questão assim, e depois de formados, né? E quando eu não for mais um estagiário, um estudante, como é que vai ser a minha lida com os meus pacientes? Aí a Cris trouxe algumas questões sobre como que, de fato, os 50 minutos de sessão se justificam nos seus valores, e até às vezes o psicólogo talvez não cobre tudo que está ali, porque tem a alocação do espaço, tem o deslocamento, tem o lanche do psicólogo, que precisa tomar um café, precisa comer também, é um ser humano. Ele tem a força de trabalho dele durante aqueles 50 minutos, tem a supervisão, tem a terapia pessoal dele, então, e tem todo o investimento que vocês fizeram durante 5 anos. Então, realmente, se for colocar tudo isso em cima de uma sessão, pensando em todos os estigmas que a gente tem em saúde mental, de fato, e pensando a vulnerabilidade, a pobreza, a falta de recursos, principalmente numa pandemia que as pessoas têm, então a gente está falando de um cenário muito delicado. Porém, a gente tem a nosso favor algumas coisas, né? A primeira delas e a gente vai ver isso nas próximas aulas, o Conselho de Psicologia, ele estabelece valores de corte, né, valores mínimos e valores máximos que eles sugerem como valores de sessão. Assim, o valor mínimo, se você for olhar o valor mínimo lá de uma sessão para segundo o valor mínimo sugerido pela tabela de honorários, vocês já vão dizer que é uma sessão caríssima, né?
Se eu não muito me engano, o corte mais baixo de sessão de psicoterapia está alguma coisa em termos de 150 a 160 reais. O mínimo, tá? Que se deve cobrar, segundo o Conselho Regional de Psicologia. E acho que o valor máximo está em 290 reais. Só que a gente sabe que tem pessoas que cobram mais de 290 reais na sessão e tem gente que cobra muito menos. E aí entram as questões sociais, né? Os prolabores, né? Que é o fazer porque você quer fazer um trabalho social ou não cobrar nada, e tem regras para isso também, porque você não pode começar a não cobrar uma terapia, fazer de maneira voluntária e depois você querer cobrar o paciente. Então você não pode fazer isso. Então tem algumas regras e algumas condutas éticas que a gente precisa tomar cuidado. Eu acho, Monique, do que você estava dizendo, é assim, e a gente vai ver essa tabela de honorários, tá, Cris? Eu me proponho a pensar com vocês sobre isso, pensar qual que é o papel da psicologia, pensar qual que é o papel da, da- do Conselho Regional de Psicologia. O Conselho Regional de Psicologia não é um sindicato, ele tem uma outra função, que às vezes dá um pouco de raiva, mas é a função que ele tem perante como autarquia, né, na legislação. E aí, Monique, eu acho que tem uma coisa, pensando nessa verve social, né, que você está falando, é das ações sociais, as movimentações que os próprios conselhos e que as frentes de trabalho fazem para pressionar o poder público a ter políticas públicas em saúde mental, entendeu, Monique? A gente precisa ter essa ação social e ela é coletiva. Talvez ela fique fragilizada por conta da pandemia, por não podermos ter aglomerações, mas essa força social ela precisa ser levada em consideração para que a gente possa fazer mudanças em favor não só da nossa profissão, mas em favor da saúde mental, porque o fato da gente não poder receber o quanto a gente gostaria significa que as pessoas não estão podendo pagar. E se as pessoas não podem pagar, é porque elas não estão tendo acesso a ganhos aí minimamente com dignidade, entende? E esse negócio do revogaço, assim, se o governo está tirando da psicologia para dar para as comunidades terapêuticas e outras ONGs, que não necessariamente são de saúde mental, mas são às vezes mais religiosas, isso é um grave problema, né? Porque você está desvirtuando a importância do trabalho dos profissionais da área psi, né? Então, qual o caminho que eu vejo? A gente continuar discutindo esse assunto na próxima aula, a gente começar a pensar, então, formas, né, que a gente consegue pensar sobre isso, vocês também colocarem a opinião, o ponto de vista de vocês, mas tudo isso eu acho que a gente consegue dar um contorno e pensar possibilidades. Acho que entrar em contato com a realidade é uma forma da gente pensar soluções. Eu acho que essa disciplina está aqui para isso também, acolher o que vocês estão dizendo, mas também a gente pensar soluções na nossa vida prática, né? E é normal que a gente não tenha uma resposta imediata. Então, assistam o vídeo e aí a gente conversa semana que vem. O que vocês acham? Ok. Eu acho legal. Ok. Ótimo. Ok, professora, a gente vai fazer isso. Ok, Beleza. professor, legal. Beleza. Ô, Priscila, você ia falar um negócio lá e você nunca mais voltou a falar, né, minha filha? É, né? É. Esqueci. Eu ia falar alguma coisa relacionada à pandemia, mas Aham. fica para a próxima reflexão aí. Por quanto tempo a gente vai ter aí os reflexos dessa pandemia? Porque eu acho que vai durar. Não vai ser só Sim. assim, a gente se formou, vai ter um ano aí de paciente Não, apresentando sintomas, mas eu acho que perdura muito mais. perdura mais. Principalmente se a gente pensar no tema da próxima aula, que é luto. Sim. Quando que termina um luto? Né? 5, 10, 20 anos. Então, acho que, de fato, a gente tem um caminho longo aí pela frente para lidar com os efeitos da pandemia, né?
E a vida toda para lidar com os efeitos de ser psicóloga e ser psicólogo, né? Com essa bela canção, tocada pela Regina e pela Priscila. Desculpa aí, professor, eu esqueci aberto. Imagina, não, tranquilo. Então, agradeço vocês a atenção, espero que vocês tenham uma boa quinta-feira, bom descanso, tá bom? E lembre-se de assistir o vídeo quando puderem, até semana que vem, tá? Ok. Até mais. Até Bom mais, final de gente. semana. Obrigada, Tchau, professor. gente. Tchau, gente. Tchau. Valeu, tchau. Professor. Eu, Luiz. Oi, Luiz, fala, querido. Eu precisava conversar com você assim que terminar a gravação. Ah, tá, peraí. Ih, tá gravando ainda. Peraí que eu vou ter que interromper a gravação, só um segundinho. Espera só um segundo que eu já interrompo. Ok. Cadê? Minhas reuniões. Espera que eu vou interromper aqui. Então é isso, gente. Tchau.